o seu currículo e o que fez chegar até aqui. E também já deixando registrado que após o encerramento dessa sabatina, todos os candidatos terão um prazo de 3 horas para encaminhar por e-mail o currículo para subsidiar a formação do processo decisório. Por gentileza, em 2 minutos nós teremos 10 deputados ou 10 perguntas no máximo, feitas pelos nossos colegas, com a resposta no tempo de 2 minutos, incluindo a sua breve apresentação com o seu currículo. Por favor, a palavra está com você, seja bem-vindo e fique à vontade. Bem, inicialmente, bom dia a todos. Obrigado pela recepção, deputado. Eu me chamo Saulo Henrique Mendonça Correia, sou advogado, militante há 5 anos, atuo com ênfase tanto na área civil quanto na área criminal. Nos últimos 3 anos, eu tenho atuado com mais ênfase na área criminal, tanto no Tribunal do Júri quanto nos procedimentos comuns. Sempre gostei de atuar também à margem da advocacia em outras frentes que me possibilitassem uma visão mais ampla, da profissão. Nunca gostei de ficar restrito, ou recluso no direito. Então, participei durante 3 anos da Comissão de Prerrogativas da OAB, faço parte até hoje da Comissão de Diversidade Sexual, uma comissão ligada a direitos humanos. Representei a OAB junto com a doutora Ana Valesca por 1 ano no Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente. E exerci outras atividades pro bono. Participei do projeto Apadrinhando uma História, como padrinho afetivo. E o que me fez me interessar pelo mecanismo foi justamente a possibilidade de uma visão mais rica, mais ampla, Me parece uma oportunidade de um aprimoramento profissional. Eu acho que a experiência como advogado pode contribuir muito para o mecanismo. E também o desafio, porque esse é o primeiro processo seletivo para o primeiro mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura no estado de Rondônia. Eu sou daqui, nasci aqui, minha família, parte de pai é do Ceará, mas foi bem recebida aqui e eu gostaria de poder contribuir com o estado, com a imagem do estado já tão desgastada aí pela violação aos direitos humanos. Nós tivemos aquela situação do caso Sul Branco que rendeu ali algumas recomendações ao estado de Rondônia da Corte Interamericana. Então, basicamente é isso, Excelência. Isso aí, muito bom. Vamos começar com o deputado Jesuíno Boabadi. Bom dia, Saulo. Bom dia, deputado. Sua presença aqui. Vamos fazer algumas perguntas. Primeiro, o senhor já elencou que é membro da Ordem dos Advogados. Sim, todo advogado é. 5 anos, né? Sim. O senhor é membro do Conselho também de Direitos Humanos da Ordem? Não, sou membro da Comissão de Diversidade Sexual. Não tem É uma área ligada aos direitos humanos, mas é uma comissão diferente da Comissão de Direitos Humanos. Correto. O que o senhor entende de direitos humanos também para os agentes da segurança pública? O que o senhor pode me dizer também como membro, se o senhor entrar, ou se o senhor for chancelado pelo governador, qual vai ser a sua concepção para também os agentes da segurança pública? Se vai ter o mesmo entendimento para essa área também, que é os direitos humanos. Como membro também da ordem, se houver exemplo, o senhor vai ter autonomia soberana? O senhor entende que, sendo membro da ordem dos advogados, não poderá ter uma intervenção por parte da OAB? É uma pergunta também que o senhor pode manifestar. E terceiro, o valor pago, ou seja, esse prolabore, essa ajuda de custo, o senhor que está iniciando, o senhor falou que tem 5 anos de OAB, sim, vai dar condições de o senhor dedicar exclusivamente ao comitê, ou seja, na verdade não é mesmo, ao mecanismo. Ao mecanismo? O senhor vai satisfazer as suas condições de sobrevivência? Vou dar mais ou menos isso. E o que o senhor me diz também, que eu vou fazer uma pergunta que eu fiz para a doutora, um serial killer, um matador, uma pessoa que tem o prazer de matar, que a psicologia, o psiquiatra já avaliou, falou, isso não tem condições de retornar à sociedade. O que o senhor me entende por direitos humanos quanto a essas ações? Até porque, como eu disse, é uma cláusula pétrea a dignidade da pessoa humana, e aí não pode ter penas
exemplo de tortura, de morte, só em caso de guerra aos militares e aos traidores, né, que tem também essa aplicabilidade de pena de morte, exceção à guerra. Mas tudo bem, quais são as suas concepções, a sua visão quanto a assumindo essa condição, essa sua função? O senhor poderia me responder de uma forma bem precisa? Bem, eu vou tentar responder em 2 minutos. Respondendo a primeira pergunta, como é que eu entendo a questão dos direitos humanos em relação aos agentes penitenciários, né? São titulares de direitos humanos como qualquer pessoa. Eu acho que qualquer membro do mecanismo que for selecionado tem que trabalhar com a premissa de não antagonizar. Não é porque a gente vai fiscalizar o trabalho, inclusive dos agentes penitenciários, embora não sejam os únicos que vão estar submetidos à fiscalização, que é necessário considerá-los como inimigos, né? A gente precisa considerar também que, da mesma forma como as pessoas que estão reclusas estão submetidas ali, cotidianamente ao ambiente desumano, degradante, os agentes penitenciários também estão submetidos a esse mesmo ambiente, sob estresse, mal remunerados muitas vezes, trabalhando em jornadas estafantes, tendo que complementar a renda com bicos, etc. E aí, deputado, eu trago também a recomendação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando houve o caso Subranco, que uma das recomendações não era só para se verificar o tratamento digno aos presidiários, aos reclusos, mas também aos agentes penitenciários e aos familiares que ingressavam ali. Então, eu acredito que, se for efetivado como membro, acho que a diretriz principal é trabalhar de maneira humana, não chegar e considerar os agentes penitenciários só pelo fato de serem agentes penitenciários como violadores de direitos humanos ou como torturadores. Eventualmente, um ou outro pode desviar essa conduta, mas não é porque existe o desvio de um ou de outro que você vai antagonizar ou criminalizar toda uma classe. Com relação à segunda pergunta, sobre o fato de ser membro da OAB. Todo advogado obrigatoriamente é vinculado à OAB, né? É uma condição para o exercício da profissão. Com relação à independência, a própria lei do mecanismo, ela prevê que o membro, ele não representa a sua classe, mas ele representa a si próprio. Então... O tempo já foi, vamos para outra pergunta. Okay. Deputado Lazinho primeiro, o deputado Lazinho e depois o deputado Ayrton. São 2 minutos que você pode responder, mas a gente tenta concluir a sentença. Na próxima vez, concluir a linha de pensamento. Muitas perguntas também. Tá joia. Saulo, aqui. Opa. Aqui. Ah, tá. É o mais bonito aqui da casa. É porque eu estou sem óculos. É por isso, então, que você ainda não... Saulo, eu faço a mesma pergunta que fiz aos outros candidatos. Hoje é comum a gente ver, através da mídia, pela facilidade que todo mundo tem, atos acometidos dentro dos presídios, quando há uma revolução, quando há um motim, quando há qualquer tipo de revolta dentro dos presídios, a gente vê imagens de presos sendo assassinados por presos, e isso esparrama dentro da sociedade, e a gente vê comentários da sociedade dos mais diversos tipos de comentário, que tomara que morra tudo, ou tomara que isso não pode acontecer, e assim por diante. Mas a pergunta o porquê que você acha que acontece isso dentro dos presídios, né? E qual é o seu sentimento ao saber disso? Por que acontecem esses atos? O que leva a esse acontecimento? E qual é o sentimento que você tem com relação a esses fatos? Já, tempo. Não está aparecendo. Bem, obrigado pela pergunta, deputado. É cultural, né? A gente tem, infelizmente, saímos de uma ditadura para uma democracia, ainda com a mentalidade de que o bom era naquele tempo, né? Então, infelizmente, é uma cultura arraigada no meio da sociedade. É muito passada a imagem, a informação equivocada de que direitos humanos só servem para defender bandido.
né? Existem várias espécies de direitos humanos. Se muitas pessoas aqui não são obrigadas hoje a trabalhar numa jornada superior a 8 horas por dia, em regra, ou não trabalhar no domingo, tem férias, tem uma série de direitos previdenciários garantidos, isso também é direitos humanos, né? Então, e a mídia, assim, existe hoje uma difusão, o acesso o direito à manifestação hoje é tão amplo que, infelizmente, o que se reproduz mais e o que a gente vê mais na televisão é a glorificação da violência contra qualquer pessoa, né? Não só aos presidiários, você vê isso contra todo tipo de minoria. Você vê os homossexuais, a população LGBT, contra as mulheres, contra os negros, mas especialmente as pessoas que estão privadas de liberdade, elas são vítimas de um preconceito maior, porque parece que a cultura da violência contra eles é legitimada. Então muita gente tem vergonha de dizer que gostaria que um homossexual morresse, gostaria que um negro morresse, gostaria que uma mulher morresse ou fosse maltratada, mas ninguém sente esse constrangimento quando se fala de uma pessoa privada de liberdade, porque se entende culturalmente que aquelas pessoas ali são a escória. Então tudo é justificado contra elas, né? E o meu sentimento é de tentar combater isso, né? A gente procura ter uma atuação na frente de direitos humanos para estimular uma cultura de respeito aos direitos humanos. Só complementando, na sua visão, esses atos acontecem dentro dos presídios. O problema está onde? Por que acontece isso dentro dos presídios? Como eu disse para o senhor, é cultural. Essa cultura está dentro do presídio, essa cultura está nos processos de formação. Você joga pessoas lá dentro para se tornarem agentes penitenciários sem uma formação boa, sem uma remuneração boa. Como eu disse, muitos agentes penitenciários são obrigados, entre aspas, a fazer bico, né? São obrigados a trabalhar em condições estafantes, indignas, né? E é muito difícil você conter um processo de violência. E esses mesmos agentes, dentro do presídio, eles estão submetidos também a uma cultura de desrespeito aos direitos humanos. Eles vêm da sociedade, eles fazem parte da sociedade. Eles não são alienígenas, né? Então eles vêm dessa cultura de desrespeito. E muitas vezes ali dentro, por conta dessas condições, eles se sentem legitimados. E entre os próprios os presidiários também vêm dessa cultura, onde é comum a violência, onde é comum o desrespeito. E a gente vê hoje tentativas de melhorar isso. Se salvo engano, agora vai ser implementada uma PAC aqui em Rondônia, que é um modelo de gestão de presídios totalmente diferente, né, que procura respeitar não só os presidiários, como os agentes que trabalham no sistema penitenciário, né? Eu entendo que um dos motivos é esse, é uma questão cultural que a gente ainda não superou. Nosso colega deputado Ayrton Gurga, que se faz a pergunta. Bom dia, Saulo. A gente está fazendo as mesmas perguntas para todos os candidatos aqui. Você já teve alguma experiência nesses temas aí que a gente está debatendo? E a sua opinião como candidato na representatividade de gênero, raça, formação religiosa, etnias? E também uma terceira pergunta: qual a sua maior vulnerabilidade para exercer a função? E mais uma pergunta, Saulo, que eu falo. Perdão, Excelência, eu não entendi essa pergunta que o senhor acabou de fazer. Oi? Essa última pergunta eu não ouvi direito. Não entendi? Essa última pergunta que o senhor fez eu não compreendi. Qual a sua maior vulnerabilidade para exercer a função, se caso indicado? Certo. Saulo, e sindicado, como deve ser a relação do mecanismo estadual com esse parlamento? Porque aqui dentro da Assembleia Legislativa nós temos uma comissão de direitos humanos presidida pelo nosso deputado Léo e também composta por mais 5 parlamentares, mais 5 deputados. Então eu queria saber como você vê isso, se indicado, ou mesmo que não seja indicado também, porque vocês são em 6, né? Então nós queríamos saber dessa relação entre esse comitê e a nossa Comissão de Direitos Humanos, presidida aqui pelo nosso deputado Léo, que preside a sessão nesse momento, e aonde também nós temos mais 5 deputados que fazem parte dessa comissão. Essa é minhas 4 perguntas. Obrigado. Vou tentar responder, esquecer uma, se o senhor me lembra. Começando pelo final, né? Como eu entendo que deveria ser a relação dos membros do mecanismo com a Assembleia Legislativa, em especial com os membros da Comissão de Direitos Humanos, de diálogo. Aliás,
As próprias atribuições dos membros do mecanismo impõem o diálogo com todas as instituições. Os membros do mecanismo não atuam sozinhos, nem isoladamente, nem independentemente de nada. Então, a gente precisa de diálogo com o Ministério Público, o Judiciário, Defensoria Pública, OAB, e em especial com a Assembleia Legislativa, porque uma das atribuições dos membros da comissão é sugestões de alteração da lei, tanto do próprio mecanismo, para aperfeiçoá-lo, como de outras leis. Por exemplo, uma das coisas que eu acho primordial, que a gente poderia seguir o exemplo no estado de Rondônia, é se criar um código penitenciário. Esses dias, se não me engano, em fevereiro, o Distrito Federal elaborou seu código penitenciário. Então, a gente precisa da Assembleia Legislativa nesse trabalho, e tem que ser de diálogo. Minha experiência, como eu falei, sou advogado há 5 anos. A minha experiência, eu tenho uma experiência na área criminal, como eu falei, com mais ênfase nos últimos 3 anos. A maior vulnerabilidade que eu entendo na atuação, não diria... Eu acho que tem algumas coisas que já poderiam ser melhoradas e me preocupam. Não tem previsão na lei da questão de segurança do membro. A gente não tem previsão de equipamento de segurança, colete, não se sabe como é que a gente vai trabalhar. Eu me preocupo também, por exemplo, como é que você vai se fiscalizar num município como Jaru, em que recentemente teve uma operação da Polícia Federal lá para prender todo mundo, porque estava envolvido em grupo de extermínio, agente penitenciário, Polícia Militar e, salvo engano, até a Polícia Civil. Então, talvez minha vulnerabilidade seja um pouco esse receio, porque não se tem visibilidade de qual vai ser o nosso amparo, de fato, né? Não tem muita coisa para se fazer. Você respondeu todas as 4? Faltou alguma ou não? Faltou uma, respondi. Faltou todas. então, se puder, responda. Porque eu não lembro qual a pergunta. Então, o deputado Ayrton, no momento oportuno, faz. Okay. Deputado Anderson, por gentileza. Bom dia. Como dia, é que o senhor, na sua visão, em alguns pontos eu achei interessante nas suas respostas, como é que o senhor vê e como é que o senhor pensa em relação à prevenção, de que forma se trabalhar ela dentro do presídio, tanto com os servidores e também com os próprios presos, porque existe a tortura entre eles, isso aí é fato. E quando o senhor recebeu uma denúncia, de que forma que o senhor agiria, trabalhando dentro do Comitê de Prevenção? Certo. Obrigado pela pergunta, deputado. Com relação à prevenção, acho que a forma mais eficaz de prevenção é a fiscalização contínua, primeiro ponto. E, como eu falei, a gente precisa estabelecer uma relação humana com os fiscalizados, né? Ninguém gosta de ser fiscalizado, a gente sabe disso, embora nem todo mundo queira admitir isso. Mas, a par da fiscalização, ou concomitantemente à fiscalização, a gente precisa estabelecer um trabalho de capacitação, né? Os membros do mecanismo vão ter que ter diálogo com os outros mecanismos que já estão estabelecidos, em especial o Rio de Janeiro, que foi o primeiro mecanismo a ser estabelecido, em tentar estabelecer ou criar curso de capacitação, diálogo. Acho que uma das primeiras coisas a se fazer é uma reunião, pode ser com o sindicato, porque talvez seja difícil reunir todos os agentes penitenciários, mas uma reunião com o sindicato, com os diretores do presídio, ouvir também quais são as dificuldades, ou quais são as impossibilidades, ou as questões que eles podem trazer para a melhoria do nosso trabalho, porque a gente pode sugerir também mudanças de estrutura, de lei, dessas coisas para poder melhorar a situação. Com relação às pessoas privadas de liberdade, acho que primeiro a gente tem que conquistar a confiança deles, para poder começar um trabalho, né? E o que vem daí é tentar fortalecer, por exemplo, o estabelecimento das APACs aqui em Rondônia, né? E qual foi a última pergunta, doutor? A respeito das denúncias. Então, a gente tem a própria lei do mecanismo, ela orienta que o membro ele siga um protocolo, chamado Protocolo de Istambul, né? Então, lá, acaba como está referido à lei, né, acaba se tornando um roteiro de atuação. Então, cada caso vai ter uma diretriz diferente pelo protocolo. Algumas vezes vai ser simplesmente chegar, constatar a violação, fazer o relatório e comunicar. Em outros momentos, o próprio protocolo diz para o membro agir de maneira, assim, digamos, mais disfarçada, porque às vezes uma exposição muito grande pode fazer com que o recluso não confie mais em você. Então, depende muito. Eu coloco essa questão, porque eu trabalhei em sistema prisional por 13 anos, e certa vez eu
respondi um processo, na verdade não virou processo, um inquérito de tortura, em que quem me denunciou, uma comissão que esteve no Pinheiro, não ouviu todos, pegou somente a fala do apenado, não foi de todos os apenados, fez um relatório e enviou para a delegacia, o delegado equivocado também, eu fui o primeiro a ser ouvido, e nessa oitiva já me indiciou por tortura. Né, quando chegou no viu todas essas falhas, que não tinha ouvido os apenados todos, não tinha ouvido toda a equipe. Então, acho que esse trabalho e as consequências psicológicas para quem é denunciado é muito grande. Então, é uma forma de agir com responsabilidade. Eu penso que o Conselho tem que agir dessa forma, de também, no momento de oferecer uma denúncia, de enviar qualquer relatório, se apurar bem os fatos, ouvindo os dois lados da situação, se constatar de fato. Claro, tem que ser apurado, a pessoa tem que responder criminalmente, né, que também, às vezes, você punir é uma forma de educação, muitas vezes, e nesse momento de punição, estava até falando com o companheiro aqui do lado, esse momento que a pessoa praticou o ato, é um momento também, às vezes, de educar ele. Tá. Então, respondendo a pergunta. Mais uma pergunta, né? Por favor. Respondendo a pergunta, a oitiva da suposta vítima é obrigatória, né? E o relatório tem que ser feito. O agente penitenciário, ele não pode ser obrigado a falar, mas eu acho que é o primeiro passo, ouvir, tomar a termo o depoimento do apenado, verificar o livro de ocorrências, porque todo o registro da rotina do cárcere é registrado ali, embora muitas vezes em situações ele seja alterado. Já advoguei para agentes penitenciários também em situação de tortura. E se o agente penitenciário desejar ser ouvido, ouvi-lo. Mas o relatório tem que ser encaminhado de qualquer forma. O membro do mecanismo, enquanto membro do mecanismo, não pode fazer um juízo de mérito, falar, realmente aqui o apenado está mentindo, vou arquivar. A gente pode ser penalizado por isso, inclusive criminalmente. Então, independente da versão do agente penitenciário, do que foi constatado, o relatório tem que ser feito e tem que ser encaminhado, seja ao Ministério Público, seja à delegacia ou delegado, seja ao juiz das execuções, por exemplo. Né? Mas, assim, a gente também não pode constranger nem obrigar o agente penitenciário a falar. Né? Até porque ele pode querer fazer uso do direito ao silêncio. É importante essa sua fala, no sentido, claro, o relatório tem que ser feito. A questão é ouvir, de fato, porque alguns fatos que ocorreram em Rondônia, os servidores não foram ouvidos. Então é importante você dar o que falar, não fala, tudo bem, o relatório vai ser feito. Mas o importante é o ato de intimar e ouvir. Abrindo um parênteses, o meu cliente não foi ouvido. E no final ele foi identificado equivocadamente, a própria vítima reconheceu isso. Poderia ter sido solucionado se fosse feito um trabalho melhor, né? Enfim, eu acho que essa experiência também como advogado ajuda a gente a tentar conduzir as coisas da maneira mais correta. Isso é importante. Mais algum colega deputado? Não, fazer minha pergunta como fiz com os demais. Está preparado, Saulo, para ocupar esse cargo, que eu imagino que seja pouco o salário ante a responsabilidade, a competência, a pressão psicológica, muitas vezes as ameaças que circundam esse métier, esse meio. É muito problemático tudo isso, nós sabemos, não adianta a gente se esquivar, porque acontece em todos os lugares. Eu, na condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos, convivo constantemente com isso. Até mesmo dentro da secretaria existe uma perseguição em relação ao nosso trabalho para adentrar nas unidades prisionais e constatar a realidade. Muitas vezes, como o deputado Anderson sempre sustenta, os próprios servidores são oprimidos e perseguidos. Imagine vocês que irão tratar especificamente com os apenados, com as pessoas que estão com o cerceamento de liberdade. Você está preparado para ocupar essa função nos próximos 3 anos? Sim, questão de risco, todas as profissões oferecem, né? Ser advogado também oferece riscos. Uma vez ou outra nós somos ameaçados. No exercício já da defesa de prerrogativas já fui agredido. Isso não me impediu de continuar na comissão de prerrogativas.
E a questão é, assim, você tem que ter precaução com as coisas, né? A gente sabe que ameaças, a possibilidade de um atentado ou qualquer coisa nesse sentido existe. Você se cercar de precauções. Uma das coisas que eu entendo pertinente é, pelo menos o que se preveja ou se conceda aos membros do mecanismo instrumentos de proteção. Como é que eu vou entrar num presídio sem pelo menos um colete que aguente uma arma branca, por exemplo? Nem lembro qual que é o nível do colete, mas tem. Então, é você tentar se precaver e pedir ao governo, pedir ao Estado as condições adequadas de trabalho. Por isso que eu falei, aqui, respondendo a pergunta do deputado Ayrton, da questão do diálogo. Os membros do Conselho, principalmente os membros do mecanismo, principalmente desse primeiro mecanismo, vão ter que dialogar muito, porque tem muita coisa para ser feita e muita coisa para ser garantida para um trabalho eficiente. Então, sim, me sinto preparado, sem problema nenhum. Derradeira pergunta, deputado Jesuíno. O senhor está disposto a se afastar de tudo? Exemplo da ordem, dos conselhos, até porque isso suscita uma dúvida aqui. A gente estava analisando, o primeiro Adilson, né? O Adilson? Não, o Isomar, ele é agente penitenciário. E, salvo engano, sei, tem uma questão de descompatibilidade da atribuição das suas funções. E assim eu entendo que vocês também deveriam descompatibilizar das suas funções também na ordem dos advogados. Foi uma dúvida que agora surgiu, analisando aqui, estava fazendo uma leitura. Mas a pergunta é isso, depois a gente vai ter que analisar aqui, a Assembleia vai ter que analisar esses detalhes. O senhor está disposto a se afastar de tudo e ficar dedicação realmente exclusiva somente para o mecanismo? É um requisito da própria lei para os membros, né? É dedicação exclusiva. Então, nesse tempo, pelos próximos 3 anos, quem dos colegas que for advogado tem obrigatoriamente que se licenciar da profissão. A questão das comissões, como elas não são remuneradas, se trata de um trabalho voluntário, e eu particularmente não faço parte da Comissão de Humanos, faço parte de uma comissão que é totalmente diferente, uma atuação, não vejo problema em ficar, como também não vejo problema em sair. Eu, quando fiz a inscrição para o processo seletivo, sabia tanto que seria exigida a dedicação exclusiva, quanto que o trabalho poderia demandar muito mais tempo do que eu tenho de outras atividades, como, por exemplo, dedicação para a Comissão de Diversidade Sexual ou para outros trabalhos. Então, não vejo nenhum problema com relação a isso. Nem para ficar, nem para sair. Vamos lá? Então, encerramos aqui a fase de perguntas, questionamentos para o candidato Saulo Henrique Mendonça. Agradecemos, parabenizamos, desejamos muito sucesso e boa sorte.